Ok. Vamos lá, a gente vai cantar o Deus é Fiel, né? Que a gente possa estar deixando nosso coração nas mãos de Deus e confiar nele. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, me encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar em seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Acima das circunstâncias eu sei que o meu Deus é fiel. Acima da pandemia eu sei que o meu Deus é fiel. Senhor Deus, nós queremos declarar a tua fidelidade, teu amor, a tua graça. E Deus, nós queremos declarar, Pai, que tu és santo, maravilhoso, Pai. E nós queremos confiar em ti, Senhor. Nós queremos depositar a nossa fé, a nossa confiança no Deus Criador dos céus e da terra. Senhor Deus, estamos ainda numa fase difícil, Senhor, dessa pandemia. Muitas pessoas doentes, algumas que perderam até seus entes queridos. E nós queremos estar colocando as nossas vidas nas tuas mãos, porque nós sabemos que tu és fiel, Deus. Nessa manhã queremos colocar a vida do nosso irmão Luca nas tuas mãos, Senhor, sabendo que é um irmão tão querido, Pai, que está nas tuas mãos, Pai. Nós queremos declarar que tu és fiel, Pai. Ensina a gente a confiar, ensina a gente a descansar nos teus braços, Senhor.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido fiel para conosco. E mais uma vez, Deus, nós queremos declarar a nossa confiança, o nosso amor, nossa fé em Ti, Pai. Tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro, Deus, vem de Ti, que criou os céus e a terra. Seja o nosso protetor, seja, Senhor, a sombra que nos acompanha, Senhor, e que nunca nos abandona, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não dorme, porque o Senhor está sempre conosco. E nós queremos estar contigo, Pai, mais uma vez nessa manhã. É o que nós oramos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, povo querido, dedicado à palavra. A gente vai... Eu vou estar nessas devocionais, né? Tava falando, nas devocionais eu vou estar fazendo... vai ser um pouco mais curto, tá? Mas não vai ser com menos qualidade. Eu acho que a qualidade vai ser a mesma. Mas vai ser mais curto e vai ser mais direto. Porque eu vou estar fazendo durante 8 devocionais os estudos do livro Bases da Fé Cristã. Cadê meu livro Bases da Fé Cristã? Ficou lá na sala, né? E o livro Bases da Fé Cristã é um livro que eu acredito, né, que você não precisa fazer o seminário teológico para estudar essas bases da fé cristã. São 20 capítulos e esses 20 capítulos falam sobre 20 fundamentos básicos que todo cristão deveria saber. Por isso que eu queria dar esse estudo, né? Porque eu acho que toda a nossa igreja precisa passar, todo mundo, no mínimo, precisa passar pelos 20 fundamentos, para a gente conhecer os 20 fundamentos da fé cristã, tá? Então, assim, eu já estou no capítulo 13, né? Aliás, no 14. Por quê? Porque os outros 13 capítulos já estão gravados, então falta só mais 7 ou 8, né? Para a gente gravar. E aí a gente vai terminar essa devocional, que é um estudo bíblico sobre essas bases da fé cristã, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre a justificação e sobre a adoção. São dois assuntos muito importantes. A gente sempre fala na igreja, nas pregações, mas muitas vezes a gente não compreende completamente o que significa a justificação e a adoção de Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, né? E Romanos capítulo 8, eu quero ler 2 versículos aqui, o versículo 30, aí eu vou voltar para o versículo 1, tá? A gente vai usar esses versículos aqui nesse estudo, nesse estudo bíblico, e aí você vai tentar acompanhar comigo, tá? Então Romanos capítulo 8, versículo 30, ele vai dizer o quê? Vou ler o 29 e o 30, tá? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E essa palavra justificou é uma palavra que eu queria que a gente pudesse entender hoje, né? O capítulo 8, versículo 1, ele diz o seguinte, ó, lê comigo, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, assim, é isso que eu quero falar hoje para vocês, sobre a justificação, né? Então, a justificação, ela acontece quando? Em que momento da nossa vida que nós experimentamos a justificação? A justificação a gente experimenta quando nós respondemos positivamente ao senhorio e a fé salvadora que nós temos em Cristo Jesus. Então, assim, você não é justificado na hora que você nasce, você não é justificado porque o seu você entende, pessoal?
Ah, eu quero que o meu marido seja justificado. E ponto, tá. Vou orar por ele para ele ficar justificado. Ele vai. Não. A justificação não é algo que depende do ser humano. A justificação não é algo que dependa de mim, porque eu quero ou porque o pastor quer. Não. A justificação ela só pode acontecer no momento em que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Alguns gostam de falar no momento que você aceita Jesus, né? Eu não gosto muito dessa frase, por quê? Porque quando a gente fala assim, eu aceito Jesus, é tipo assim, parece que Jesus está implorando para entrar no seu coração, né? Por favor, deixa eu entrar no seu coração, vai, por favor. Não, pessoal, nosso Deus, nosso Jesus é o nosso Deus. Ele não precisa, a gente não aceita ele para entrar no nosso coração, não. A gente que precisa dele, e a gente aceita o quê? A gente aceita no sentido de reconhecer que ele é o Senhor, que ele é o Salvador da minha vida, né? Tá certo, se você for em Apocalipse, você vai ver que o texto diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você. Então assim, sim, tem a nossa parte de abrir o nosso coração, mas eu queria dizer para vocês que a justificação ela começa quando nós respondemos positivamente ao chamado de Deus para reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Por isso que o versículo 30 diz: aos que predestinou, aos que chamou. Né? Então você respondeu positivamente a esse chamado. E se você respondeu positivamente a esse chamado, então você também vai ser justificado. Então a justificação, ela é uma resposta de Deus, não é uma resposta nossa. É uma resposta de Deus ao perdão dos nossos pecados e assim atribui para nós a justiça de Jesus Cristo, né? Então Deus declara legalmente, forensemente, né? Quem estuda direito sabe do que eu estou falando, né? É a legalidade na questão legal, né? Não legal de como você é legal? Não, legal de lei, né? Que determina que você é justo. E esse Deus, que é o juiz, ele determina isso. Então, resumindo, justificação são duas coisas, dois pontos importantes da justificação. Primeiro, os seus pecados foram perdoados, a justiça de Jesus Cristo foi completada na sua vida. Ou seja, eu era um pecador e agora eu consigo, os meus pecados foram perdoados. Segunda coisa da justificação. A segunda coisa é que Deus, como justo juiz, ele te considera também justo. Ele te considera moralmente reto aos olhos de Deus, né? Então, assim, é muito importante você enxergar isso. É muito importante você enxergar que a justificação é em relação a Deus. Eu não posso me justificar. Aliás, a palavra justificar é uma palavra muito engraçada, né? Porque eu acho que a gente consegue justificar todos os nossos pecados, né? Então, por exemplo, eu roubei. Mas eu roubei porque, puxa, minha família estava passando fome, então eu tive que roubar, né? Então você está tentando justificar o seu pecado. Eu colei na prova. Não, mas eu colei na prova porque se eu não colasse, eu não ia passar de ano. Você entende, pessoal, que no fundo, todos os pecados são justificados? Eu já vi uma pessoa falar assim: eu traí minha esposa. Porque minha esposa não dá bola pra mim, ela não passa tempo comigo, então eu traí a minha esposa. Você entende? Que todos os pecados são justificáveis, mas assim, tudo isso é uma justificação barata. Tudo isso não tem efeito nenhum. A única justificação que tem efeito nas nossas vidas é a justificação que vem da parte do juiz, que é o nosso Deus. Então vamos entender isso. Então a gente tem a vida antes da justificação, a gente tem a justificação e tem a vida depois da justificação. Eu quero que vocês entendam isso. Antes da justificação, nós éramos pecadores. Antes da justificação, nós estávamos condenados à morte por causa do pecado. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, se você tem pecado, a sua condenação é a morte.
E todos nós nascemos com o pecado. Todos nós já nascemos pecadores por conta da natureza pecaminosa, por conta do pecado de Adão, que foi Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, e depois deles, todos que nascem, já nascem com essa natureza pecaminosa. E terceira coisa, antes da justificação, é que nós somos culpados aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, nós somos culpados. Por que nós somos culpados? Porque nós temos o pecado, e o pecado nos condena à morte. Então nós somos culpados aos olhos de Deus. Aí essa pessoa, ela conhece o Senhor Jesus. Ela tem essa experiência de conhecer ao Senhor Jesus. Ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Ela responde positivamente ao senhorio e à fé salvadora que nós temos no Senhor Jesus. E aí o que acontece? Nesse momento, a pessoa é justificada por Deus. Então aqui tem a justificação. E aí o que acontece depois da justificação? Olha, presta atenção. Agora, depois de você ser justificado, você é uma pessoa justa. Poxa, pastor, mas eu não parei de pecar. Mas tudo que você fez na sua vida até hoje foi perdoado. Você é visto por Deus como uma pessoa perdoada. Isso não significa que você não possa pecar de novo. Você pode e você vai pecar de novo, né? Ninguém aceita Jesus Cristo e depois para de pecar totalmente. Não, a gente continua pecando, mas você, aos olhos de Deus, é considerado uma pessoa justa. Essa é o teor da palavra justificação, né? Você se torna justo perante os olhos de Deus. Então, a segunda coisa que você vive depois da justificação é que você é uma pessoa agora livre da condenação do pecado. É claro que isso tem um porém, né? Isso tem um processo, que eu gosto de chamar isso de processo de santificação, ou processo de salvação, que nós precisamos estar buscando constantemente nas nossas vidas, que é o quê? Viver uma vida santa perante aos olhos do Senhor e perante o olho das pessoas também, né? Então é a busca pela santidade. Mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós respondemos positivamente ao senhorio e à fé salvadora, nós somos livres da condenação de morte que havia por nós sermos pecadores. E a terceira coisa que acontece depois da justificação é que Deus olha para nós olha para nós e vê em nós uma pessoa santa, entendeu? Você foi santificado, você foi justificado. É por isso que às vezes a gente fala assim, não, nós somos santos do reino de Deus. Sim, nós somos santos, por quê? Porque se você foi justificado, Deus te olha como um santo. O santo no sentido de que a raiz da palavra santo é a questão de ser exclusivo, de ser separado, né? 1 Pedro 2,9, porque vocês são raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Essa propriedade exclusiva de Deus significa ser um povo santo, né? Então nós somos santos. Então vamos pensar então. A justificação, da onde vem a justificação? A justificação, ela vem de Deus pela nossa decisão, pela nossa resposta de fé. Então abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 26. A gente vai ficar muito em Romanos hoje, tá? Romanos capítulo 3, versículo 26. Ele diz o quê? Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Ou seja, esse justo e justificador é só um, é Deus. Então assim, o pastor da sua igreja não pode te justificar. Você entende o que eu estou falando, pessoal? O líder da sua igreja não pode te justificar. O bispo da denominação não pode te justificar. Quem te justifica é o próprio Deus. Através do quê? Através da sua fé em Jesus Cristo. Então a justificação, nós precisamos deixar isso bem claro. A justificação vem por quê? Vem pela fé.
Então abra Romanos capítulo 5, versículo 1 e leia comigo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa justificação, ela vem pela nossa fé em Jesus Cristo. E essa justificação, ela não é realizada por obras. É importante a gente entender isso, pessoal, por quê? Porque isso vai fazer uma diferença da nossa crença com a crença, por exemplo, dos espíritas. A nossa justificação, nós não somos justificados porque nós fazemos boas obras. Nós somos justificados porque nós temos fé em Deus. Então abra comigo em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. O que ele diz em Gálatas 2,16? Ele diz o seguinte: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém é justificado. Olha só que interessante, pessoal. Nós não conseguimos ser justificados pela lei. A lei, mais uma vez, né, pessoal, eu não vou cansar de falar isso, porque eu quero que isso fique impregnado na cabeça e no coração de vocês. A lei não pode nos curar. A única coisa que a lei pode fazer é o diagnóstico, é revelar para nós que doença que nós temos. Eu gosto muito dessa comparação. A lei é o Fleury, o Delboni, o CB, sabe? Quando você vai fazer algum exame, né? Você vai no médico, aí você chega no médico, ô, doutor, tô com dor no braço. Aí ele fala, bom, então você vai fazer esse exame, esse exame, esse exame. Aí você vai no laboratório e você faz os exames, né? Até teve uma pregação que eu falei desses exames, né? E eu falei assim, são 10 exames que você faz. Por que são 10? Porque são 10 mandamentos, tá entende? Você tem que passar pelos 10 mandamentos. Quero ver se você passa pelos 10 mandamentos. Geralmente, eu vou até dizer, com certeza, ninguém passa pelos 10 mandamentos. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Então a lei, é importante você entender isso. Por que a lei não justifica? Porque a lei, ela não tem o poder de te justificar. A lei só tem o poder de revelar o pecado em você. A lei não pode te curar. A lei não pode te restaurar. E esse era o grande problema dos fariseus. Os fariseus, eles acreditavam que se eles seguissem a lei, eles poderiam ser justificados. Mas eles não podem. Então, pessoal, é muito importante a gente entender que a lei não pode salvar. Então, assim, aí você pergunta para mim, mas pastor, quando eu abro lá a minha Bíblia, em Tiago, capítulo 2, vamos lá, vamos abrir Tiago, capítulo 2, versículo 21. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 21, o versículo diz assim, desculpa, versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. No versículo 24, Tiago 2, 24. Aí você fala assim, mas pastor, está escrito aqui na Bíblia. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé. Aí você fala assim, não pastor, você está errado. Nós não somos justificados pela fé, nós somos justificados pela obra. E aí, pessoal, eu vou convidar você a estudar esse texto de Tiago, capítulo 2, 14 até o 26. Por quê? Porque aqui o Tiago, ele está falando sobre o nosso testemunho, ele está falando sobre aquilo que mostra para nós os frutos
da vida de um cristão, né? Então, assim, a diferença de Romanos para Tiago, às vezes as pessoas entram muito nessa crise, né? Mas Tiago está falando que nós somos justificados pelas obras. Mas eu quero deixar bem claro, pessoal, Tiago e Paulo não estavam se contrapondo, não é um contraponto. Aqui, Tiago, ele está falando sobre a manifestação de vida das pessoas que têm fé no Senhor Jesus. Então, as obras, o que são as obras, né? As obras são a manifestação ou a evidência, essa palavra é a melhor que tem. As obras são a evidência de que eu sou cristão. Então, assim, por exemplo, você é uma pessoa que segue o Senhor Jesus Cristo. Então, assim, naturalmente, algumas coisas, não tudo, mas algumas coisas têm que ter sido transformadas em você. Algumas coisas têm que ter sido transformadas, né? Então, por exemplo, uma pessoa se converteu, ela começa a parar de falar palavrão. Ela começa a parar de mentir. Ela começa a parar de roubar. Por quê? Porque quando você se torna cristão, você evidencia a sua fé salvadora através das obras. Então Tiago não está contrapondo Paulo, falando que nós somos justificados pelas obras. Não. O Tiago está falando que as obras justificam no sentido de evidenciam que nós somos crentes no Senhor Jesus e que nós temos a nossa fé baseada na fé salvadora da obra de Jesus Cristo, tá? Então deixa eu falar uma outra coisa para vocês, né? Em questão da declaração de que somos justos diante de Deus. Uma definição simples da justificação é essa. O que é justificação? É a declaração de Deus que nós somos justos diante da justiça de Jesus Cristo. Entendeu? Então essa é a resposta mais curta para a justificação. Se alguém perguntar, mas mamãe, o que significa ser justificado? Justificado é a declaração de Deus sobre as nossas vidas diante da justiça de Jesus Cristo. Então é importante a gente entender o quê? Essa justificação ela não pode vir de qualquer um, né? Ela não pode vir de um outro pecador. Essa justificação, essa declaração só pode vir do Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele é o juiz e só Ele pode te declarar justo. Então, uma pessoa, ela fica livre de pagar a sua penalidade quando ela recebe do juiz essa sentença. Então, né, pessoal, não sei se você já participou se já foi no julgamento de um processo trabalhista ou de um processo, sei lá, legal que você foi e tal, e você vai lá, aí tem o juiz lá no meio, aí tem o pessoal que da promotoria, sei lá, tem um tá brigando com o outro e vem um juiz no meio, a intermediação. E aí o que acontece? Uma hora o juiz bate o martelo e fala assim, não, você é inocente. E aí o que acontece? Aquela sentença que você receberia por ser culpado, você não recebe mais. Por quê? Porque o juiz te declarou livre e justo. Então, quando você volta lá para Romanos capítulo 8, versículo 1, é por isso que a gente começou lendo esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como assim? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus? Sim, porque se você está em Cristo Jesus, você não tem mais condenação. Mas pastor, e os pecados que eu cometer depois de eu ter dado uma resposta positiva ao senhorio e à fé salvadora em Cristo Jesus? Cada um desses pecados você precisa se arrepender deles, você precisa ser perdoado. Você entende, pessoal? Então, assim, é por isso que a gente chama do processo de santificação, o processo de santidade. Porque você constantemente precisa pedir perdão dos seus pecados. É por isso que toda vez que a gente vai para a Santa Ceia, a gente dá uma paradinha e dá uma reavaliada se tem pecado em nós, se a gente precisa pedir perdão por algum pecado. E aí a gente participa da Santa Ceia, ou da Eucaristia, que a teologia chama também, né? Então, assim, é importante a gente entender isso, né? Que o nosso Deus, ele te livra da condenação. E depois que você é justificado, olha só o que eu vou falar para vocês.
Ninguém pode te acusar te acusar de não ter recebido essa justificação. E eu quero dizer uma coisa para vocês: o inimigo adora fazer isso. O inimigo gosta demais de falar para você: você não foi justificado, não. Você não tem essa justificação, não. Você continua pecando. Sua mente continua impura. Você ainda continua muito orgulhoso. Ah, não, você não tem. O inimigo vai fazer isso com a gente vai fazer isso com a gente e o mundo vai fazer isso com a gente. Lembra que eu falei dos nossos três inimigos? Né? Eu mesmo, o mundo e o diabo. Esses inimigos vão sempre acusar você. Mas abra a sua Bíblia aí em Romanos 8:33. Olha só o que o versículo diz. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Você entende, pessoal? Não tem condenação, não tem acusação do inimigo que possa vencer a convicção e a certeza dos eleitos de terem a salvação em Cristo Jesus. Então é muito importante a gente ter isso nas nossas vidas, que Jesus Cristo pagou a penalidade, Jesus Cristo substituiu a nossa culpa e assumiu o nosso lugar, nos dando a aceitação de Deus por sermos justos. Então, para a gente ver a obra de Jesus Cristo, eu quero que você abra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele vai dizer o que para nós? Ele diz assim: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então esse versículo é muito importante, pessoal. Por quê? Porque essa é a obra de Jesus Cristo aqui na terra. Ele era um Deus que se tornou pecado por nós. E ele tomou o nosso lugar na cruz. Lembra, pessoal, aquela história em Números, capítulo 20, 21, que o povo de Deus começou a reclamar e Deus mandou as cobras para picarem as pessoas e todo mundo que era picado pela cobra morria? Lembra? E aí o que Deus falou para Moisés? Deus falou: Moisés, faz uma estátua da cobra. Poxa, Deus, você podia fazer uma estátua de um anjinho, uma estátua da luz de Deus, uma estátua do trono da graça. Não, mas Deus falou que faz uma estátua da cobra. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele se fez pecado por nós. É por isso que a estátua tinha que ser a estátua da cobra. E ela foi levantada no madeiro e todas as pessoas que olhassem para aquela cobra, de uma certa maneira, todas as pessoas que acreditassem, que crescem, que tivessem fé de que olhar para aquela cobra seriam perdoados, seriam curados, eles eram totalmente curados da picada da cobra, né? Então, calma aí. Vai lá aqui. Vai. Então, é importante a gente entender o quê? Que Jesus Cristo se fez pecado por nós, ele tomou o nosso lugar na cruz por nós, né? Então, a justificação, eu quero outro ponto que eu quero que você pense, que não quero que você esqueça nunca mais. A justificação é pela fé e não é pela obra. Abra comigo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Famoso versículo de Efésios 2:8, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Efésios 2:8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então a justificação, ela é resultado da graça de Deus e resultado da resposta divina à nossa fé em Cristo Jesus. E todo mérito dessa justificação está na obra redentora da cruz através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, por que é importante a gente estudar a justificação? Porque a doutrina da justificação, ela foi o ponto-chave para a reforma religiosa de 1512. Lá quando Lutero começou a reforma religiosa, né? E a gente entende o quê? Que essa reforma
basicamente foi por conta da doutrina da justificação. Então Lutero lutava para que as pessoas entendessem, para que as pessoas lessem a Bíblia e entendessem que a justificação não é por obras, mas a justificação é pela fé. E eu vou falar uma coisa aqui, todo mundo sabe que eu não sou um pastor, um crente que fica atacando outras igrejas. Mas eu estou falando aqui da Igreja Católica Romana daquela época. A Igreja Católica Romana daquela época incluía, presta atenção no que eu vou falar, naquela época ela incluía na justificação a participação nos sacramentos da igreja. Ou seja, você não era só justificado pela graça. Você não era só justificado pela fé em Cristo Jesus. Você tinha que participar dos sacramentos para ser salvo. Ou seja, você precisa fazer o batismo, você precisa fazer o crisma, você precisa fazer a Eucaristia, que é a Santa Ceia, e você precisa pagar pelas suas penitências. Então, essa era a grande briga do Martinho Lutero. Lutero dizia, não, a Bíblia não diz que nós precisamos participar dos sacramentos para sermos salvos. Agora, eu não estou falando também que os sacramentos são errados. Tá, pessoal? Não estou falando. O batismo é errado? De jeito nenhum. A Santa Ceia é errada? De jeito nenhum. A nossa oração de pedir perdão é errado? De jeito nenhum. Você entende? Nós precisamos entender que essas coisas são importantes, são sacramentos, são ordenanças na Bíblia, né? O batismo, a Santa Ceia. Eu colocaria até aqui a oração sacerdotal no final do culto, né? Essas coisas, elas são importantes para a igreja, são, mas elas não justificam a sua vida. Essa era a briga do Martinho Lutero, né? Então a Igreja Católica Romana daquela época incluía esses sacramentos para que as pessoas fossem justificadas. E aí, pessoal, olha só, a Igreja Católica Romana daquela época dizia o seguinte, que até a justificação era até que a nossa vida seja completamente purificada. Então, de repente uma pessoa morre e ela não foi purificada, aí o que a Igreja Católica Romana dessa época criou? O purgatório. O que é o purgatório? É um limbo entre o céu e o inferno, onde nesse purgatório as pessoas podiam terminar de pagar as suas penitências para elas poderem merecer o céu. Para nós evangélicos, a gente lê a Bíblia, pessoal, a gente lê a Bíblia com muito carinho, com muita intensidade. Vocês acompanharam comigo praticamente a Bíblia inteira e a gente não viu purgatório nenhum na Bíblia. Então, da onde vem o purgatório? Da cabeça dessa igreja que inventou a ideia de que existe entre o céu, entre a vida e a morte, um lugar chamado purgatório, onde as pessoas podem pagar suas penitências para elas poderem merecer o céu. Pessoal, isso não existe, pelo menos biblicamente, né? Cada um pode crer no que quiser, não é verdade? Cada um é livre. Você é livre para acreditar no que você quiser. Eu acredito só no que está na palavra de Deus. E para mim o que está na palavra de Deus não existe purgatório. E a nossa penitência, ela é resolvida na cruz de Cristo Jesus. Quando nós, 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade, de todo pecado. E nos considerar justos. Então a nossa justificação vem no nosso relacionamento, na nossa confiança em Deus. Por isso que Romanos 8,1 diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Resumindo a justificação. O que é justificação? Justificação é o perdão dos nossos pecados e Deus olhando para nós como justos. Beleza? Última coisa que eu quero falar, que vai terminar rapidinho, é sobre a adoção. O que é a adoção, né, pessoal? Poxa, eu tenho pai e mãe, por que eu vou ser adotado? Não é adoção física. A gente está falando aqui de uma adoção espiritual. E aqui a gente entra em mais um contraponto em oposição a alguma doutrina que vem da Igreja Católica. Então, assim, há pouco tempo, o Papa
né? Que é o Papa, ele é originário da Argentina, né? E há pouco tempo a Argentina aprovou a legalidade do aborto, né? Eu um dia queria conversar com vocês sobre essa questão do aborto, que eu acho terrível. Um negócio assim, acho que a gente devia conversar mais sobre isso, né? Mas assim, o Papa, ele ficou indignado com o povo da sua terra, os argentinos que aprovaram a lei do aborto lá na Argentina, né? E aí, qual foi a última frase do Papa? O Papa disse assim: todos os bebês, todas as pessoas que são geradas dentro do útero de uma mulher, todas as pessoas são filhos de Deus. E aí eu faço um contraponto contra o Papa, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos o quê? Não são todos que são filhos de Deus. Quem é filho de Deus então? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Isso aqui é muito importante, pessoal. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ele diz o quê? Contudo, aos que receberam, aos que creram em meu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então isso aqui é muito importante, pessoal. Quem é filho de Deus? Quem é filha de Deus? Somente aqueles que receberam e que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Você entende? Nós não são todos que são filhos. É por isso que essa questão da adoção de Deus, ela é tão importante para a gente estudar. Você precisa ter isso claro na sua cabeça. Ai, pastor, mas então, se eles não são filhos de Deus, eles são filhos de quem, espiritualmente? Abra comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Diz assim, ó: nos quais costumavam, vamos ler desde o 1 para ter uma ideia completa. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne e seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, aqui, pessoal, quem não é filho de Deus é filho de quem? É filho da desobediência e é filho da ira de Deus. Por quê? Porque essas pessoas, de certa maneira, estão condenadas por conta do pecado, né? Então, eu quero que você entenda isso. Se você não é filho de Deus, você é filho de quem? Filho da desobediência e filho da ira, tá? Não é filho do diabo, não, pessoal. O diabo não é pai de ninguém, ele só é pai da mentira. O único filho que ele tem nome, é a mentira, né? Não, eles não são filhos do diabo, eles estão sobre o domínio do diabo, por quê? Porque legalmente o pecado dá autoridade para o inimigo controlar essas pessoas e cegar essas pessoas do entendimento sobre o evangelho. Mas eles não são filhos do diabo, tá, pessoal? Eles são filhos da desobediência, filhos da ira. Então é importante a gente entender isso, né? Que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós damos uma resposta positiva ao chamado de Deus em nossas vidas, nós somos justificados perante ao Senhor, nós somos vistos como justos e nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E esse processo é o processo da adoção, né? Eu não sei se você já ouviu uma música, os meninos, os jovens, eles gostam demais. Eu não curto muito, não. Mas ele fala assim, não sou mais órfão, agora filho sou, né? Eles gostam muito de cantar essa música, né? Eu não gosto porque, assim, uma pessoa que não é crente ouve uma música dessa e fica falando assim, quem disse que eu sou órfão? Eu tenho pai e mãe, então por que você fica cantando esse negócio? Então eu acho assim que se a gente canta só com crente, tudo bem, né? Porque daí os crentes vão entender o que a gente está falando, né?
vai entender o quê? Que nós fomos adotados pelo Pai e agora nós somos filhos. Mas assim, quem não é crente vai olhar isso e vai achar estranho. E outra, pessoal, deixa eu te dar uma dica bem importante, tá? Nunca chega para uma pessoa que não é crente e fala assim, você é filho da desobediência. Por favor, não faça isso. Sabe, pessoal, você pode ter essa verdade no seu coração, mas você tem que ter sabedoria para usar as palavras, né, pessoal? Você não vai chegar num lugar onde não tem crente e você vai falar assim, ó, meu, vocês estão tudo aí sob o domínio de Satanás, né? O pecado vai te levar à morte, você vai queimar no inferno. Então, meu, toma jeito e vem para Jesus. Pessoal, se você fizer isso, eu pergunto para você, você vai criar vínculos e laços com essas pessoas ou você vai criar barreiras com as pessoas? Você entende, pessoal? A gente precisa ter sabedoria no falar, né? A gente quer falar, convencer, falar para alguém de Jesus Cristo? Sim, tenha sabedoria. Ore antes de conversar com as pessoas, né? Você vai fazer uma visita, você vai fazer uma oração por alguém, faz uma oração por si mesmo, fala assim, Deus me dá sabedoria para eu falar as palavras certas. Mas também não vai ficar totalmente em silêncio, né? Também então, já que não vou falar besteira, zíper, não vou falar mais nada. Também não adianta, né? Você tem que falar de Jesus Cristo, tem que falar de Deus, mas você tem que ter sabedoria para falar. Para terminar, vou falar para vocês alguns benefícios de nós sermos filhos de Deus. Quando nós somos filhos de Deus, nós temos alguns benefícios muito legais, que eu acho isso até atrativo, né? Para a gente poder pensar e entender os benefícios que nós temos quando nós nos tornamos filhos de Deus. Primeira coisa que nós temos de benefício é que quando nós nos filiamos, nós somos adotados por Deus, nós temos uma intimidade com o Pai, com o Deus Pai Todo-Poderoso. Né? E essa intimidade é algo muito importante para nós. Né? É claro que tem gente, né? Eu conheço algumas pessoas que foram criados pelo pai de uma forma muito severa, muito rígida, muito dogmática, muito ditadora, né? O pai chegava, todo mundo começava a tremer, e começava, o pai era bravo, dava bronca em todo mundo. Eu sei que existe esse tipo de paternidade, mas o nosso Deus, ele é um Deus justo, sim, ele é um Deus que corrige o erro, sim, mas esse Deus é um Deus que tem como prioridade se relacionar com você, né? Esse Deus, ele quer andar com você, ele quer viver perto de você, ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Isso é um benefício muito grande que nós temos com Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 15. A palavra de Deus diz, Romanos 8, 15, né? Diz assim, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Ou seja, esse Abba Pai significa paizinho querido. Né? E quando nós entendemos quem é Deus e que Deus nos adota como filhos dele, nós temos esse benefício de termos intimidade com o Pai. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que o segundo benefício que a gente tem quando nós nos tornamos filhos de Deus é que nós somos agora co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Jesus herdaria como filho de Deus, nós também vamos herdar. Né? Essa herança ela é algo que nós vamos receber. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz o quê? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então nós participamos dos sofrimentos de Jesus Cristo, sim. A nossa vida não é fácil, né, pessoal? A gente passa por tantas dificuldades, tantas desilusões, tantas provações, tantas tribulações, mas tudo isso faz parte do participarmos do sofrimento, mas também participarmos da glória. Então, o segundo benefício de ser filhos de Deus é que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Tudo que Jesus Cristo vai receber, nós também receberemos. E última coisa que eu quero dizer para vocês
que é o benefício de sermos filhos de Deus, é que somos filhos e que estamos num processo maravilhoso de nos tornarmos, assim, a semelhança real de Jesus Cristo nas nossas vidas. Abra sua Bíblia em 1 João, é o último texto de hoje, tá? 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então o que acontece, pessoal? Aqui diz, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Então, assim, o benefício do cristão é que nós estamos num processo maravilhoso de nos tornarmos a imagem e semelhança do nosso Deus maravilhoso. E um dia a gente vai conhecer a Deus assim de uma forma real, porque a gente vai ser como ele. A gente vai, nós não vamos ser deuses, tá? Mas nós vamos ser a imagem e semelhança de Deus e nós vamos experimentar algo que só a graça, só Deus em sua graça experimenta. E a gente vai experimentar a eternidade com o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, esses são os benefícios que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Bom, pessoal, esse é o capítulo e eu queria ver agora com vocês o devocional, tá? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse estudo da Tua Palavra. E muito obrigado, Deus, por poder estar estudando juntos essas questões tão importantes da nossa fé, da nossa crença, da nossa doutrina. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada e que nós possamos estar estudando e participando mais ainda do estudo da Tua Palavra. Te agradecemos tudo isso, abençoa a vida de cada irmão e irmã que está aqui, que o Senhor derrame da Tua graça e abençoe essa semana. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, obrigado pessoal, Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Quinta-feira a gente vai fazer mais uma vez às 9 horas, tá bom? Então vai ficar só assim, terça e quinta, tá? Não vou fazer sábado também. Terça e quinta. E aí, semana que vem, até tava falando para as pessoas, semana que vem eu vou entrar de férias, tá? Eu vou ter 2 semanas de férias, e aí eu não vou estar aqui. Aí, assim, eu vou realmente dar uma desligada, dar uma descansada. E aí eu vou voltar renovado em fevereiro, e aí a gente recomeça as devocionais aqui de terça e quinta, tá bom? Enquanto tiver pandemia, a gente faz devocional, tá bom? Deus abençoe todos vocês, tenham um ótimo dia e a gente se vê na quinta então. Tchau, pessoal!